Então, gente, hoje eu vou montar para vocês um bolo. Vai ser um bolo de ameixa com damasco e crocante de castanha que a gente tem no nosso cardápio. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, algumas técnicas que eu uso para montar o bolo. Então, as massas já estão prontas, né, estão aqui dentro da forma. Então, já vou começar falando para vocês que eu não costumo untar esse tipo de forma. Essa minha forma tem o fundo removível, então eu acho mais fácil trabalhar com esse tipo de forma. Existem aquelas formas que elas são, né, retas e não tem o fundo removível. Dá para fazer? Dá para fazer, mas eu acho, né, mais difícil. Ali você tem que usar um papel manteiga, né, cortar o papel manteiga, colocar no fundo, ou untar, né, bem certinho para você depois virar a massa, né, e cair bem certinho. Então eu prefiro, né, auxilia no trabalho, fazer, né, comprar esse tipo de forma que tem o fundo removível, fica bem mais fácil. E eu não unto as laterais, isso eu já falei muitas vezes, mas eu não unto a lateral. Por quê? Quando você unta a lateral, independente do produto que você use, né, pode ser óleo, pode ser manteiga, pode ser desmoldante, mas ele encontra uma barreira, né? Então, o bolo está crescendo ali retinho, a hora que ele encontra a barreira do desmoldante, seja ele qual for, ele vai fazer um cone. Então, vai fazer que o teu bolo cresça para cima. Isso pode acontecer também por causa da temperatura do forno. Se a temperatura do forno estiver muito alta, isso pode ocorrer do bolo crescer tão rápido, né, que tem que ser uma temperatura constante. Então, se ela for muito rápida, ele faz esse bico para cima. Então, né, eu costumo sempre fazer, né, usar essa técnica, né, de não untar as laterais da forma. Né, se você preferir untar embaixo, mas vocês vão ver aqui que não há necessidade, né? Então, isso também adianta o nosso trabalho. Eu também faço, né? Como a massa manteigada é uma massa, né, mais densa, mais pesada, eu sempre faço assim, eu pego a receita e divido ela em duas ou três formas. Então, aqui no caso, tipo, eu coloquei metade, né, da forma e ele teve espaço para crescer. Se eu tivesse colocado a massa até aqui em cima, provavelmente ela ia cair, né, ia queimar tudo no forno, aquele desastre, ou, né, ela ia encontrar barreira ou não ia crescer, né, ia batumar. Então eu prefiro fazer assim, 2, 3 discos, né, aqui eu fiz 2, eu consigo aqui tipo até 5, né, massas, né, para fazer o bolo. Então aqui cada uma vai ter 2 centímetros, eu já mostro, esse aqui é meu nivelador, né, meu cortador. Eu não uso faca aqui para cortar o bolo, eu já mostro para vocês. Então eu prefiro assar assim, né, que o resultado vai ser bem legal. Então agora eu vou tirar ela da forma, vocês vão ver como é fácil. E daí vou falar do nivelador para vocês. Então aqui, gente, eu posso usar uma faquinha, eu trouxe uma faquinha ou uma espátula. Eu tenho uma espatulinha angulada, você pode passar ela rente à forma, que ela vai sair todinha. Então aqui eu vou colocar do ladinho, ó, e vou puxar. Nunca faça um movimento de cima para baixo, sabe? Aquele movimento assim, porque ela pode picotear a tua, né? A gente fala picotear, picotar a massa. Então ela vai ficar feia. Para uma massa, né, para um bolo que vai ser coberto, ok, não vai aparecer. Mas se for um naked, vai ficar feio. Então, não faça esse movimento, né, da faca de picotando a massa assim. Se pega de um lado e traz ela rente até o final. Então, aqui, gente, ó, vou trazendo. Ela já tá solta aqui, porque ela tá fria. Então, quando ela tá fria, ela dá uma diminuída na massa. Isso aqui. Então, aqui eu vou tirar ela para vocês. Vou ajudar aqui ela sair. Tá aqui a massa. Deixa eu tirar a forma. Aqui tem o fundo também, gente, é bem fácil de tirar. Então, aqui você pode usar a faquinha mesmo. Ó. Vai ficar bem certinho.
é uma massa que esfarela mais. Isso vocês vão perceber, a massa amanteigada sempre esfarela mais do que uma massa esponjinha, por exemplo. Mas isso não é um problema. Aqui. Ó. Então, tá aqui a minha massa. Aqui eu vou conseguir 2 a 3 rodelas de bolo ali, no caso. Camadas de bolo. Então, eu vou cortar aqui para vocês. Faz um pouco de bagunça, mas é assim mesmo. Ó, aqui eu tenho um nivelador. Esse daqui, eu falo assim que muda a vida da gente, né? Porque todo mundo tá acostumado muito com a faquinha. Dá para usar faquinha? Dá, né? Mais ou menos você, né, vai cortando devagarinho ali. Mas depois que você tem isso aqui, que é o nivelador, né, para cortar bolo, você pode padronizar o bolo. Então, as camadas vão ser sempre do mesmo tamanho. A minha aqui tem 2 centímetros. Então, aqui, né, eu não mudo nunca, né? Então, ela vai ter sempre o mesmo padrão de tamanho de massa. Então, como que a gente faz? A gente apoia a mão aqui em cima do bolo e vai fazendo esse movimento. Você vai girando ela. Ó. Pronto. Ó, aqui eu já tenho, né, uma camada de bolo. Tá aqui certinha. E assim eu vou fazendo, né, até eu terminar a massa. Ó, a mesma coisa. Aqui, mais uma. Como eu falei para vocês, essa aqui vai dar 3 massinhas. Isso aqui, gente, facilita a vida, né? Não precisa usar faca, nada, vai dar bem certinho. E aqui sobrou um topinho. O topinho, gente, dá para fazer bolo também, né? Dá para nivelar aqui, eu consigo fazer mais uma camadinha de bolo. E dá para fazer bolinho de pote também, né? Dá para comer ela assim. Dá para fazer um bolinho, né? Para ficar em casa mesmo. Mas a gente nunca descarta, né? Isso daqui a gente, né, faz outros produtos, né? Para quem trabalha com bolo de pote, isso daqui é incrível, assim, para fazer recheadinho o bolinho de pote. Vou deixar aqui do lado. E faz sujeira, gente. Não adianta falar que não faz, porque faz. Então, por isso que a gente paga para as pessoas fazerem bolo, né? Porque dá trabalho, bolo dá trabalho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra massa, igual eu mostrei para vocês. Ó, vou usar a faquinha assim. E vou, ó, aqui soltou. Tá aqui a minha massa também, ó. Então, essa massa também é perfeita para fazer naked, como eu falei, porque aqui ao redor dela, né, fica bem bonito. Então, para quem gosta de fazer naked, né, trabalha com naked cake, essa massa aqui é perfeita. A mesma coisa. Então, a gente vai fazer a mesma coisa nessa. Aqui. Então, aqui, gente, eu já tenho 4 discos. Eu trabalho aqui no café com esse padrão de 4 massas e 3 de recheio, né? Mas isso, né, você vai vendo conforme, né, a tua necessidade, o que o cliente gosta. Eu prefiro trabalhar assim, dar um bolo em torno aí de 12 centímetros, né? Em média 12, 13 centímetros de altura. Então, tá aqui as minhas massas. Sobrou mais um pedacinho aqui, aqui também já daria 2. Faz a mesma coisa. Dá para usar para montar outro bolo, ou dá para fazer bolinho de pote, né? Dá para fazer outras coisas. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui, vou deixar a massa aqui do lado para a gente começar a montar. Então, gente, aqui o que eu faço? Eu monto o bolo sempre dentro do aro. Mas em casa, né, e às vezes para quem está começando, né, não tem muitas formas, né? A gente vai adquirindo com o tempo. Então, aqui eu tenho bastante forma, eu prefiro já montar direto na forma.
Mas se você não tiver a forma ou se tiver poucas formas, você pode fazer direto no acetato, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Hoje eu vou mostrar, né, essa técnica, esse jeito de montar. Mas outro dia, né, a gente grava de novo, eu vou fazer no acetato para vocês verem que dá certo também. Porque às vezes a gente tem 2, 3 formas, né, e não tem várias para montar, então acaba faltando na produção. Então aqui eu vou pegar a mesma forma que eu usei para fazer o bolo, né. Aqui, gente, eu tenho 2 fundinhos, né? Eu tenho um fundinho e tenho um topinho. Então, eu vou começar aqui, eu sempre começo assim. Aqui eu vou tirar minha parte de baixo da massa e vou usar ela para começar o bolo. Então, primeiro, eu pego, né, o meu aro, coloco dentro da forma e daí aqui eu tenho o acetato. O acetato é bem tranquilo de encontrar, a gente encontra em loja de embalagem e ele vem, normalmente ele vem enroladinho assim, então a gente vira ele, né? A gente pega e vira. Então eu coloco na minha forma aqui, ó, e já coloco a minha massa, para ela não enrolar. Então tá aqui a minha massinha e aqui ele já não enrola mais. Aqui vai ficar mais fácil na hora de você desenformar. Então, se você não usar o acetato, tudo bem, você vai conseguir tirar o bolo. Mas com o acetato vai ficar mais fácil de você tirar. Então, aqui eu tenho a primeira massa e aqui eu vou molhar a massa. Ah, Isa, mas a massa manteigada não é uma massa úmida? É uma massa úmida. Aqui eu uso um pouquinho, a caldinha que eu faço normalmente assim com água, açúcar e baunilha, né? Que é uma caldinha básica, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu uso assim básica para ela trazer sabor além da umidade. Então, né, sempre combinando com o sabor, nunca roubando o sabor do que você vai trazer de recheio, né? No nosso caso aqui eu vou usar ameixa, damasco e crocante. Então, é sempre algo que traga mais sabor e não que roube sabor. Então, tente usar caldas assim base, né? Talvez um toque de laranja, um toque de limão, mas nada, algo que tire o sabor da massa e que agregue valor. Então, gente, eu uso aqui essa bisnaguinha. Dá para fazer com pincel, né? Hoje em dia também tem, eu já vi na internet, tem uma bisnaguinha que ela tem vários furinhos, tipo um chuveirinho assim, que dá para usar também. Eu prefiro usar a bisnaguinha. Então, sempre muito cuidado. A calda em excesso é um dos problemas do bolo rachar. Então, sempre tome muito cuidado. Calda é bom, mas não em excesso. Né? Sempre tome muito cuidado. Então, a gente tem, né, os bolos antigamente eram aqueles bolos úmidos, né, super úmidos. Então, aqui vai ser um bolo úmido, mas na medida, nada que fique, né, que saia pela massa ou pela cobertura. Então, tome muito cuidado, né, sempre cuide para não exagerar. Então, eu vou colocar aqui, né, no meu primeiro disco, ó, eu faço assim. Então, não é muito, gente, ó, já tá ótimo. Né, para não correr o risco da hora de você montar o bolo, né, ou quando tiver já espatulado o teu bolo, o bolo começar a rachar. É porque tem muita umidade, então ela vai expulsar. Aqui, gente, é muito importante a gente fazer uma cinta de contenção. O que é cinta de contenção? A gente vai colocar uma cinta em volta, então vou fazer uma camadinha aqui em volta da massa para colocar o recheio dentro da massa. Aqui eu vou usar recheios mais, né, densos assim, né, mais cremosos. Mas no caso, por exemplo, de uma compota de frutas vermelhas, né, ela tá no ponto, mas é um recheio um pouco mais líquido, né? Ela vai soltar um pouco mais de água, então tem que tomar muito cuidado com a quantidade. A gente vai usar essa cinta para, né, não correr o risco, né, do recheio sair para fora da massa. Então, eu posso usar a cinta de contenção, por exemplo, de brigadeiro. Um brigadeiro bem firme, dá para usar tranquilamente. Eu prefiro fazer aqui já com o próprio buttercream. Então, eu já fiz aqui para a gente fazer a cinta junto. Dá para fazer com o bico? Dá. Eu, assim, prefiro, né, pela praticidade, já cortar a pontinha que eu, né, mais ou menos já sei o quanto eu tenho que cortar para fazer uma cinta bem certinha ali, para o recheio ficar todo certinho e na hora de espatular fica bem mais fácil. Então, eu vou fazer aqui a circunferência, gente, ó, com cuidado, né? E a cinta também,
você tem que tomar cuidado para não fazer demais e não fazer de menos. Então, ela tem que estar no mesmo nível do recheio, né? Nunca muito e nunca tão pouco, né? Porque às vezes uma cinta fininha, um recheio bem grandão. E às vezes uma cinta bem grandona e um recheio bem pequenininho. Então, sempre no mesmo nível, né? Para a pessoa, quando o cliente cortar, ele ter tudo certinho. Então, aqui, gente, eu já fiz a cinta. Então, tá aqui a cinta de contenção. Agora eu vou colocar o meu recheio. Aqui, gente, eu fiz uma compota de ameixa. Então, eu vou ensinar para vocês mais tarde essa compota de ameixa, que é bem tranquilo, bem simples, né, gente? Bem facinho de fazer. Então, é um recheio bem cremoso, ó, né? Bem úmido, mas cremoso, então não vai ter perigo de escapar para fora ou de tombar o bolo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns recheios, né? Algum tempo atrás alguém me perguntou sobre creme de ovos, que eu gosto, mas para recheio, para bolo assim, bolo alto que vai, né? Algumas camadas, não é o indicado, assim, não, né? Não digo que não dá para usar, né? Cada um tem uma receita diferente, mas a que eu conheço ela é bem molinha, então, né? É um perigo. Sempre tente usar recheios mais firmes, né? Mais densos que vão dar estrutura para o bolo. Então, gente, eu vou colocar a compota de ameixa aqui dentro. Tem gente que ama, tem gente que não gosta, né? Mas é um recheio bem clássico, assim. E, quanto de recheio eu vou colocar? Então, como eu falei para vocês, eu sempre uso na linha na minha cinta de contenção. Então, minha cinta de contenção também tem ali os seus 2 centímetros mais ou menos. Então, é mais ou menos isso de recheio que eu vou usar. Nunca mais e nunca de menos, né? Aqui eu vou, né, com a ajuda da colher aqui espalhando, né? Com cuidado, né? Devagarinho. Ó, aqui já tá bem certinho. Ó, já tá aqui o creme de ameixa, né? Já tá certinho aqui. E agora eu venho com a outra massa. Então, sempre, como eu falei, sempre use as bases para você começar e você finalizar, né? Então, como eu tenho um fundinho aqui embaixo, né? Eu vou finalizar ele em cima, porque normalmente é a parte mais reta do bolo. Então, vou fazer esse tipo de montagem. Aqui vou pegar mais um disco, eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar minha caldinha. Então, ó, não muito nem pouco, como eu falei. Ela já tá super úmida. Fazer a minha cinta de contenção de novo. Então, aqui, ó. Com o tempo a gente pega prática, né? Fica bem mais fácil. Então, tá aqui a cinta de novo. Agora, gente, eu faço esse bolinho com essa montagem, mas, né, nada impede que você mude também a montagem. Eu prefiro fazer ela assim. Aqui eu tenho um creme de baunilha, então já tá aqui certinho. E eu vou preencher, né? Ele tá cremosinho também, assim como, né, o creminho de ameixa ali tá cremoso, né, nada líquido. E vou preencher aqui na minha linha de contenção. Então, aqui. Então, sempre prestem muita atenção, porque o bolo pode cair, né, se você errar nessa parte, que é a parte da montagem. Então, sempre tem que tomar muito, muito cuidado com o recheio que você vai usar, né? Às vezes o cliente quer um recheio mais molinho, como eu falei, então preste muita atenção, porque pode acontecer, né, do recheio não estar bem firme né, e ele vazar para fora e quebrar o teu bolo. Então, aqui, gente, já coloquei o creminho. Ó, vou dar uma alisadinha aqui. Já tá aqui o creminho. Ó, depois a gente passa a receita bem certinha dos cremes. Aqui eu fiz um crocante. Então, aqui eu escolhi o crocante de castanhas, mas você pode fazer, né, crocante de nozes, dá para fazer de pistache, dá para fazer com amendoim, né, que é o açúcar, né, caramelado, né, forma de caramelo, com, né, o que você preferir. Eu gosto muito da castanha, então por isso que eu uso a castanha, mas você pode fazer do que você quiser. Então, aqui eu já, né, bati ela, então tem aqui uma quantidade para esse bolinho,
né? Eu já fiz aqui, já quebrei e vou colocar junto nesse recheio de baunilha. Então, né, só tome muito cuidado para não ficar pedaços, né, muito grandes. Então, vou colocar aqui. Então, aqui tá certinho. A quantidade é essa, assim. Eu sempre falo, né, nem pouco, né, e nem muito. Então, sempre é uma quantidade, né, que harmonize com o bolo, né. Eu sou mais do menos, assim, muito recheio, muita coisa, assim, já não me convence, né, eu já não gosto muito. Então, acho que essa quantidade, assim, tá perfeita pro bolo. Então, aqui eu já coloquei o crocante de castanha. Eu vou pôr o outro disco de massa. Aqui, ó, mais um disco. Mais caldinha. Aqui já coloquei. Aqui, gente, eu deixei aqui para mostrar para vocês. Tem os acetatos, né? Esse aqui acho que em torno de 10 centímetros, se não me engano. Então, ele vai faltar, né? Porque vai mais um disco de massa, então vai faltar acetato. Então, já peguei aqui para vocês, ó. Aqui vende ele em fitinha. Tem maior desse também, se você preferir. Mas vocês vão ver que na hora da montagem fica um pouco mais difícil. Porque ele fica alto aqui, você tem que colocar a mão lá embaixo para fazer o bolo. Então, por isso que eu prefiro emendar o acetato um no outro. Então, eu prefiro comprar, né? O acetato é lavável, gente. Então, dá para reutilizar. Só não coloque água quente, né? Porque eu já estraguei vários colocando água quente, né? Água fervendo para limpar, às vezes. Então, ele enruga, né? Ele queima, então não dá certo. Né? Lave com água e sabão, seca e dá para usar várias e várias vezes. Então, aqui, né? A mesma coisa. Eu vou colocar ele aqui, ó, bem na bordinha. Ó. Enfiando ele aqui, ó, bem na bordinha. E aqui eu consigo mais um espacinho para fazer. Igual eu falei, tem o maior? Tem. Eu não lembro, se não me engano, é o de 15 centímetros, que é o próximo, né? Tem o de 10 e o de 15. Mas ele é muito alto. Então, eu até tenho ali, mas eu acho ele muito alto. Então, tem uma certa dificuldade. Esse aqui é um bolo um pouquinho maior. Mas um bolo bem menorzinho, tipo de 11 centímetros, fica muito difícil de você trabalhar assim. Então, por isso que eu uso, né, essa técnica, né, de emendar ele. Então, aqui, gente, eu já molhei o bolo. Eu vou colocar a cinta de novo, né? Pra gente finalizar. Então, a cinta sempre bem rente, né? A massa. Então, vou colocar mais o meu buttercream aqui. Então, a cinta de contenção, como eu já falei, você pode fazer com outros, né? Outros recheios, desde que ele seja um pouco mais durinho. O buttercream, como vocês já sabem, é a base de manteiga. Então, a manteiga, quando vai para a geladeira, ela fica firme. Então, por isso que eu uso, porque ela vai para a geladeira e ela vai ficar bem firme. Assim como o brigadeiro dá certo, né? Ganache também dá certo. É uma ganache bem durinha, né? Não ganache de cobertura, mas uma ganache bem durinha dá certo também. Então, dá para escolher, né? O que você mais prefere. Eu, né, acho mais prático já com o próprio buttercream. Então, vou terminar aqui. Só nunca use assim coisas muito líquidas. Então, porque não vai firmar. Ó, gente. Vou colocar aqui. Coloquei. Então, agora eu vou colocar o damasco, que esse é ameixa com creme de baunilha, crocante de castanhas e damasco. E eu amo esse recheio. Como eu falei, né? Tem gente que não gosta, mas eu sou apaixonada por esse recheio. Então, vou colocar aqui, como eu falei, na linha, né, da cinta de contenção, em torno ali de 2 centímetros. Eu sou muito generosa, assim, com recheio, com torta, então eu não sei colocar pouco, gente, mas tem que tomar muito cuidado, como eu falei, né, tudo em excesso não dá muito certo, então tomem cuidado. Né, bem recheado, bem molhadinho, é uma delícia, mas sempre com muito cuidado. Então, né, com fartura, mas com cuidado. Então, aqui eu coloquei, já nivelei, coloquei o damasco.
Tá aqui, ó, depois a gente mostra também para vocês como que faz o damasco. E aqui meu último disco. Então, como eu falei, é o meu fundinho. Então, para o bolo ficar, né, mais certinho na hora de nivelar, eu prefiro usar assim, começar com um fundinho lá embaixo, usar 2 discos no meio, né, que é a massa do meio, e terminar com um topinho. Então, aqui eu vou molhar. Essa aqui eu vou molhar, tipo, na minha mão, assim, para ficar mais fácil. Então, aqui. Já tá bem úmida. E aqui eu viro e coloco dentro do acetato. Então, aqui para dar aquela caprichada, gente, eu vou pôr mais um pouquinho de calda. Então, tá. Eu vou dar uma limpadinha aqui para mostrar para vocês como eu embalo ele para guardar até amanhã, que vai ser a hora de eu cobrir ele. Então, gente, aqui eu tenho o bolo já montadinho no nosso acetato, bem certinho. Aqui o bolo vai dar em torno de 12 centímetros, 13, dependendo também depois do buttercream. Então, aqui ele tem em média 12. Com a cobertura ele vai até 13. Então, é um bolo mais altinho, né? Então, vocês podem ver aqui. Mas esse tamanho aqui, que se não me engano é o aro 17, ele rende aí até 15 fatias, né? 15, 16 fatias, se você, né, se a gente cortar bem certinho, né, ele rende até mais. Então aqui meu bolo tá pronto. E o que que vai acontecer agora? Esse bolo vai ter que descansar, né? Então, gente, para vocês saberem, esse bolo não vai ser, né, vendido, né? Esse bolo vai ser pra gente mesmo. Então, aproveitei, né, para ficar sem máscara, né, para manusear tudo sem mão e poder falar em cima dele aqui. Então, esse bolo não vai ser vendido. É só para mostrar para vocês mesmo como que se faz, como é a técnica passo a passo. Então, esse bolo aqui, eu vou ter que guardar ele na geladeira por no mínimo 12 horas. Ah, Isa, mas por que, né, esperar tanto? Então, esse tempo é importante para que a massa, né, ela fique compactada, porque eu não vou prensar, né, esse bolo, ele vai ficar assim. Eu só vou passar o plástico filme, né, em volta dele, para ele não, né, não pegar cheiro e ficar bem certinho. Mas eu preciso desse tempo para ele compactar, né, para ele gelar, ficar todo firminho e pegar, né, a calda ali que a gente fez. Então a calda vai umedecer, vai pegar sabor na massa, né? E eu preciso desse tempo para ter segurança na hora do transporte. Eu sempre falo, independente se o cliente vai pegar o bolo daqui e vai levar ali na esquina ou ele vai transportar daqui 200, 300 quilômetros, eu preciso desse tempo, né? É um desastre. Eu já fiz isso, então eu posso falar que lá no comecinho, né, eu era muito teimosa e queria fazer tudo às pressas. Ah, eu não vou fazer a massa, recheio hoje, monto hoje e cubro hoje. Dá tudo errado. Então não façam isso, respeitem o tempo. Ah, Isa, mas 10 horas dá? 10 horas dá. Eu prefiro usar 12 horas porque eu me organizo assim, eu prefiro fazer ele durante a noite, que é o período, né, que eu tenho meu tempo para montar os bolos. Então eu monto à noite, deixo eles descansando na minha geladeira e amanhã cedo, né, no outro dia eu venho e cubro esse bolo. Então ele, né, não tem perigo. Usando tudo isso que eu falei, né, gente? Cinta de contenção, o recheio bem feito, esperar na geladeira. Esses são, né, são dicas, né? A calda em excesso, né, são dicas assim essenciais para o teu bolo não desmoronar. Isso estou falando de um bolo, né, de massa manteigada, né, com cobertura em buttercream, mas eu, por experiência, por fazer outros tipos de bolo também, eu digo assim que é bom usar esse tipo de técnica e essas dicas, né, para todos os outros bolos, para você ter uma segurança, né? Porque é muito perigoso. Já aconteceu comigo, né? Às vezes querer entregar o bolo mais fresquinho, né? Porque a gente acha, né? Tem na nossa cabeça que o fresquinho é feito hoje. E para bolo, assim, não que não seja fresco, é fresco também. Mas se eu montasse um bolo, vamos dizer, agora, e cobrisse, ele ia rachar, ele não ia ficar retinho, ele ia cair, ia desmanchar. Então é preciso ter esse tempo para descansar. Ah, Isa, mas não dá para fazer no mesmo dia? Já aconteceu comigo para eu fazer no mesmo dia. Eu não indico, prefiro que a gente se organize, né? E faça esse tempo que eu falei para vocês, deixe eles descansando,
que certeza, se você fazer tudo certinho, usar a massa certa, usar o recheio certo, a quantidade de calda certa e o tempo de geladeira correto e usar a cobertura correta, vai ter sucesso, vai ser incrível, você vai conseguir finalizar teu bolo e vai entregar para o cliente ele perfeito. Agora, se você quebrar uma dessas regras, aí pode ser que você tenha problema. Então, agora, gente, eu vou embalar esse bolo. Então, eu uso o plástico filme mesmo, aquele plástico de cozinha. Então, né, eu abaixei aqui um pouco o acetato para ele ficar, né, mais baixinho. E eu cubro ele. Aqui. Ó. Dá 2 voltas aqui. Então, eu faço assim. Quando tem muito bolo, né, final de semana, os finais de semana sempre são bem corridos, então eu tenho, né, maior quantidade de bolos, eu etiqueto esses bolos, né, com o nome do cliente, com o recheio, qual cobertura vai ser, né, qual tema vai ser, então para não correr o erro, né, de não saber qual bolo, né, tá lá na geladeira. Então aqui no nosso caso, né, eu vou mostrar para vocês só esse passo. Mas, né, se a produção for maior, você coloca a etiquetinha, né, recheio, o nome do cliente e qual vai ser o tema, qual vai ser a cor do bolo. Né, a princípio é isso. Amanhã, né, eu vou tirar esse bolo, vou tirar do plástico filme, vou tirar da forma e vou cobrir, né, deixo ali em torno de 2 horas na geladeira para poder entregar para o cliente. Outra dica super importante, né, sempre entregue o bolo gelado, né, sempre, para transporte, segurança do cliente e a sua, né, sempre tire o bolo, né, da geladeira, espatule ele, volte para a geladeira. Eu deixo aqui pelo menos 2 horas, né, antes de finalizar. Eu tiro foto, né, tudo e volto para a geladeira. Depois vai ter a parte, né, da embalagem, né, sempre uma embalagem fechada, nunca, né. Eu sei que no começo às vezes é difícil a gente ter uma embalagem adequada, mas nunca, né, entregue o bolo para o cliente assim sem embalagem. Então é importante, né, o bolo embalado, além, né, de deixar teu bolo mais bonito, né, evita que caia cabelo, que caia poeira. Então sempre coloque numa embalagem, né, bem fechadinha para entregar para o teu cliente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Né, a princípio, né, é isso, né, é a montagem do bolo, algumas dicas assim. Eu sempre falo, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar, que eu, né, tiro dúvidas para vocês, né, conforme a massa, recheio, né, se tiverem alguma dificuldade, pode me chamar. Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal, se inscreva lá, ative o sininho, dá um like pra gente, dá um joinha lá, que a gente sempre vai produzir conteúdo novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.